O doutor já está aqui, é o nosso quadro que vai tirar suas dúvidas, né? Piracicaba Agora e seu direito, é o quadro do programa Piracicaba Agora que vai tirar as suas dúvidas. Vai lá! Aqui com o doutor, então, o doutor João Carmelo Alonso está presente aqui conosco, né, participando do programa para esclarecer as dúvidas, tirando as dúvidas, né, ele que sempre participa conosco aqui. Bom, João, acho que o assunto que a gente vai discutir é muito importante. Temos que ser breve aqui, porque tem uma prova que você vai aplicar, que é professor universitário, né? Hoje tem dia de avaliação na sala, né? Ah, então, meu Deus. Todo mundo preocupado hoje se eu vou chegar já está todo mundo tenso lá. Eu vou chegar a tempo hoje. Não, mas eu vou chegar a tempo. Daqui a pouquinho já estou na universidade. Já está. Ótimo. Professor universitário também, né? Aí a gente já vê a qualidade, né, do profissional aí junto com os alunos. Aliás, são vários alunos e continua sendo aí uma ponta de procura a questão, né, do direito. São vários alunos. Hoje a universidade, a faculdade de Direito, ela tem o início aí praticamente de 3 turmas, 2 turmas noturnas e uma diurna, a quantidade de 50 alunos por sala, mas hoje a faculdade de Direito ela tem na faixa de aproximadamente 1.000, 1.500 alunos dentro da nossa faculdade de Direito. Falar do direito, no meu caso, é muito complicado, porque eu gosto, amo, sou apaixonado pelo que eu faço, né? É muito gostoso essa faculdade, a discussão do direito, estamos na discussão do impeachment, se a Dilma sai, se não sai, quem assume, qual que vai assumir, né? Se todos que estão presentes lá têm um pouquinho de parcela na corrupção, são envolvidos na corrupção do Brasil. Então, hoje, falar alguma coisa, quem assume, difícil. Confesso, né, a você, desculpe aí as questões partidárias, mas colocar um nome hoje que agrade, muito difícil, né? Entendo ser difícil. Hoje, na atual circunstância da economia, da situação política, a situação jurídica, a nossa instabilidade, falar de um nome certo hoje, com todo respeito, não encontro. Não encontro. João, permita-me, né, abrir um pouquinho. A gente vai estar falando sobre a importância do uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual, né? As empresas, o policial militar, por exemplo, também tem. A gente já vai entrar nesse assunto. Deixa eu explorar um pouquinho mais essa questão hoje que a gente está revivendo, né? A gente passou por isso na época do Collor, revivendo novamente aí no caso da presidente Dilma. Na sua opinião, João, você acha que é decorrente de um passar a limpo da população? A população chegou no limite, não, vamos passar tudo a limpo. Você acha que chegou nesse ponto? Eu vou citar um exemplo. Em 2001, a Argentina passou uma crise, uma das piores crises econômicas. De 2001 até 2004, se não me falha a memória, em 2003, a população derrubou 5 presidentes. Olha só. 5 presidentes, né? Demonstrou que a força da população, unidos, tem uma grande valia dentro do Estado democrático de direito, como é o país nosso hoje. Hoje, a população brasileira, no geral, ela está saturada. Nós temos aí tanto o empregador passando dificuldade, várias empresas idôneas sendo fechadas, vários trabalhadores idôneos perdendo seus empregos. Vivemos numa instabilidade totalmente ruim. Há uma projeção, segundo os estudiosos da área, que nós teremos até o final do ano quase 13, 14 milhões de desempregados. Puxa vida, ou seja, é muita gente. É muita gente. Então, chegou a hora que realmente precisa dar um basta nessa corrupção. Chega, o Brasil parou, está parado. Eu converso com muitas pessoas ligadas à instituição financeira, ao lado empresarial, os colegas de classe, próprios alunos que são empregados. O Brasil está parado. Infelizmente, parou. O mercado, a economia nossa, realmente parou. E isso é grave. Por quê? Os países estrangeiros não querem investir no nosso país, porque você não sabe como é que vai estar, como é que vai ficar. A moeda nossa hoje não vale tanto quanto alguns anos anteriores, né? Culpar um político ou outro é muito difícil você fazer um julgamento ou até mesmo um pré-julgamento. A corrupção hoje, ela não é mais exceção, ela passou a ser regra. E aí é regra. E quando se fala em regra, acaba se tornando um costume.
e costume pega mal. Exatamente. É muito ruim isso. Então, eu acredito que a população, ela vem, né, colocando as suas opiniões, manifestando ou contra ou a favor, mas precisa sim, a população acho que chegou no seu limite. Então, hoje nós temos que realmente entender que o nosso país ele é muito grande. Nós temos que sair desse bloco de países de terceiro mundo. De terceiro mundo, parar né? com isso. Exato. O país nossos ombros. Exato, exato. O Brasil, ele é um país de primeiro mundo. Vamos dizer assim, vamos acreditar, né, que o Brasil realmente é um país de primeiro mundo. Por quê? Tudo que você planta, você colhe. Se você tiver um pedaço de terra no teu jardim, se você colocar qualquer alimento, sementinho ali, você vai colher, fantástico. Riquíssimo. É rico, o país nosso é rico. Rico na questões fluviais, tudo. Não tem nenhum tipo de desastre natural? Nada. Não se tem. Né? Então, o país nosso, ele é rico em várias situações da natureza, né? Que Deus nos deu de presente. Né? Infelizmente, ele está sendo, ou foi, ou vai ser, não sei, né? Mal governado. Mal governado. Eu sou do tempo ainda da que existia 2 partidos apenas. Arena e MDB. Só. Eu conheço bem, apesar de ter pouca idade, mas eu conheço a situação. Era 2 partidos na época, né? Arena e MDB, né? Algumas pessoas mais próximas nós, assim, sabem disso. Hoje nós temos quantos partidos? Pois é, muitos partidos. Me fale, quem que é o ministro da Saúde hoje? Quem que é o Como é que a gente consegue identificar quem que é o ministro dos esportes? Quem que é o ministro do transporte? Nós não sabemos. A população não sabe de fato. E quando um país, e quando um país perde a referência em alguns segmentos, em alguns setores, isso é grave. Isso é grave. Se o país perdeu a referência em determinados lugares, determinados setores, infelizmente, eu acredito que o país precisa repensar. Não sei se uma nova eleição seria uma boa, né? Aí precisam os estudiosos da área, os políticos, né? Com grande autonomia política, né? Entender que realmente uma nova política poderia ser, né? Agora, o que me chama muita atenção, e só aproveitando para a gente, né? Não, é um assunto pertinente, nós temos que conversar sobre isso. Na verdade, igual semana retrasada que nós tivemos aqui, hoje os alunos estão se envolvendo na política e acho que... Que bom isso. Isso é bom. Os alunos estão trazendo os debates para a academia, e é lá na academia que nós formamos pensadores do direito, pensadores em outras áreas, e é lá, dentro da academia, né? Mas outro dia, semana passada, na sexta para o sábado, eu vi uma reportagem que os deputados ficaram até 4, 5 horas da manhã discutindo o impeachment e fazendo isso, aquilo e tal, todas aquelas situações. Aí eu lhe pergunto, será que eles ficam também na mesma proporção quando se há uma necessidade de votar projetos da educação, projeto benefício fiscal para as empresas, projeto previdenciários, da saúde? Infelizmente não tem quórum. Esses são os projetos que levam a nós ao crescimento. São esses projetos. Sim. Né? Não existe. Não tem quórum. Muitas vezes, né, a carga horária de terça a quinta é um belíssimo emprego. Trabalhar de terça a quinta. Quem que não gostaria? Não estou tirando o mérito, pelo amor de Deus, longe disso. Não, mas pela situação espelhada no país. Exatamente, exatamente. É isso que ocorre. E aí ficam até 4, 5 horas. Após as 10 horas, às 22 horas da noite, ganham adicional, porque estavam lá trabalhando, né? A casa paga. Sim. Né? Ganham adicional noturno, hora extra, os reflexos, as mordomias, etc, etc. Precisa pensar. Acho que os nossos governantes precisam colocar um pouco a mão na cabeça, consciência. O Brasil está em crise. O exemplo vem da onde? De dentro de casa. Nós somos
Pais, né? Os nossos filhos nos olham. O exemplo é de quem? Ele vai espelhar em quem? Na família. Sim. Né? Hoje nós vamos espelhar em quem? Na casa onde está sendo votada a situação. Passa a ser a célula. Né? Essa é a nossa célula que a gente vai prestar atenção. Exatamente. Então, eu acho que os políticos precisavam mudar a forma de pensar, deixar o interesse pessoal, partidário e pensar um pouco na população. Olha, essa é a minha opinião. Eu vou pedir licença, se você me permitir. Tranquilo, Esse assunto é muito importante, a gente tem que tocar nesse assunto, que essa questão aí, né, da importância do equipamento obrigatório usado nas empresas. Vamos deixar esse assunto para a semana que vem. Eu queria explorar um pouquinho mais, aproveitando sua presença. Já que nós estamos aqui, vamos explorar um pouquinho mais esse lado. Fica tranquilo, vamos. Quando você nos traz aqui, né, e fala para nós, olha, né, eram 2 partidos, né? Hoje a gente tem, né, essa divisão de muitos partidos, abriram mais partidos agora para essas eleições, teremos mais partidos, né? Você vê pessoas debandando de partidos tradicionais e montando seu partido. Isso quem perde é a população, João, uma questão assim, de identificar, quer dizer, eu acabo identificando alguns partidos que fizeram bancadas, que fizeram leis, que essas leis melhoraram a questão do cidadão. E hoje é difícil, você pega um partido, você fala, mas qual que é a história desse partido? Você tem a pessoa, você tem o indivíduo, sim. Mas a história do partido você não tem. Só que na hora de se tratar de uma demanda, de uma lei, ou um ministério, é o partido que leva o peso, é o partido que vai escolher. Como é que fica essa relação, João? Olha, é uma relação muito complexa, né? Outro dia, um tempo atrás, eu conversando com um político, né? Eu pedi para ele, conversando com ele, falei, escuta, como é que é feita a conta dos votos? Precisa tanto para eleger, eu preciso fazer, né, mencionar tal legenda, se eu ficar inseguro... Esse mecanismo, né, a população não desconhece. Confesso a você que nem ele... Olha, nem ele conseguiu demonstrar uma conta concreta, uma forma correta de como se aplica. Essa quantidade exorbitante que temos de partido, penso eu, não sou, volto a frisar, não sou partidário, não é a minha área de atuação, mas penso eu que essa quantidade enorme de partidos justamente vem no sentido de fortalecer os partidos maiores. E é nessa hora que faz a compensação de votos, ou atrai votos, as bancadas ou não. Isso, por outro lado, isso também assusta essa quantidade, essa abertura que a própria Constituição Federal, né, apesar da nossa Constituição Federal ser de 88, uma das mais modernas que nós temos na América do Sul, nem tanto os demais países não tem tanto avanço como nós temos, porém é cheia de emendas, e nós chamamos na universidade de remendos né? Constitucionais, né? Uma emenda constitucional, onde você trabalha com essas situações todas para remendar aquilo que deixou de ser aplicado, ela passa a realmente ser fraca. Então, hoje, falando de processo, muitos alunos me perguntam, professor, não só eu, outros colegas também, outros docentes, como que é o trâmite dos processos nos tribunais em Brasília? Com todo o respeito, com toda a humildade do mundo, eu chego para o meu aluno e falo assim, hoje eu não sei mais. Olha só. Eu ensino para vocês aqui no código, ele diz determinadas situações, o protocolo, a secretaria, o envio, o sorteio, isso, aquilo, mesmo sendo eletrônico, não mudou nada. Tá? Com a nova forma, com o novo processo civil agora, o Código de Processo Civil entrando, né, que já está em vigor, não mudou nada a forma de ajuizamento. Né? Mas, infelizmente, eu não sei como é que funciona mais os processos na terceira instância. Não falando do Tribunal Superior do Trabalho, não, falando do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Esse, eu não sei mais, porque ou você muda, né, acaba mudando. Eu entendo que a Câmara do Senado é competente, eu entendo que a Câmara dos Deputados é competente para tal situação, o STF diz que tem que o processo voltar, então nós não sabemos mais. Isso por quê? Porque realmente a questão política
ela acaba sendo complicadíssima. Então, essa criação de partidos, eu confesso a você que não enxergo com boas perspectivas e bons olhos a respeito disso. Agora, você acha que tem... Estou conversando aqui, né, com o doutor sobre... Bom, domingo agora vai ter com toda certeza no domingo, né? Vocês vão acompanhar, acho que o Brasil inteiro vai estar acompanhando, né? A questão da votação do impeachment da presidente. Então, a gente está conversando um pouquinho, né, sobre isso, e ligando, né, fazendo o link dos políticos que estão ali, que estão envolvidos com isso e estão lá para nos representar. E aí eu faço a pergunta, então, João, o que eu quero saber, eu acho que você pensa, eu estou percebendo isso, né, a sua maneira de pensar é uma maneira muito clara, e para a população é isso que é o grande interesse. Como é que eu tenho um representante, eu vou eleger o meu representante, né, no caso um deputado federal, por exemplo, né? E como é que eu sei que ele está trabalhando? Como é que eu sei que ele não está apenas a serviço do partido, né? Que é isso que o povo começa a perceber? Ele está servindo o partido, ele vai deixar de votar. Estou percebendo agora essa semana, né? Tem partido escalando o deputado falando, você vai votar, vai ter que se votar sim. Como é que funciona isso, né? Se isso acaba sendo justo para a população ou não, como é que você vê isso, João? Eu vou falar como um cidadão. Isso, ótimo. Vou deixar um pouco a área jurídica, né? Vou falar agora como um cidadão. Todo político, ele tem seu canal de abertura. A população, ela pode, né, ter o acesso aos projetos políticos, né, os projetos sociais do político, na sua página, no seu gabinete, ele entra lá no site, ele tem como buscar, né, todos os projetos que os políticos fazem. E aí você acaba se deparando com alguns projetos interessantes, projetos não são tantos interessantes, mas são projetos de autoria dos políticos, né? Por outro lado, tem políticos que quase não fazem projetos, não apresentam uma quantidade enorme quanto tantos outros apresentam e acaba tendo uma votação exorbitante. Aí vem uma pergunta, como é que aconteceu? Como é que aconteceu? Eu vou puxar um pouquinho a memória. Na época do Collor, quando o Collor se elegeu, muitas mulheres aí, né, as mulheres, nesse sentido, votavam para o Collor porque diziam que ele era bonitinho. Esse era um slogan, né? Eu cansava de ouvir isso, eu lembro, eu tinha uma certa idade, não vou falar aquela idade, mas eu tinha, revelar, né? Bom esconder um pouquinho, né? Mas eu lembro disso que as mulheres falavam, vou votar porque ele é bonitinho, tal, vida de playboy, aquelas coisas todas. Ou seja, não se buscou realmente qual era a situação. E como é que pode hoje a gente começar a entender que a relação política do cidadão ela tem que ser mudada? Que seria uma coisa que jamais aconteceria num país, né, onde, por exemplo, teve uma reforma ou uma revolução, né, interna. Você tem um conceito desse, uma pessoa chegar, vou votar nele porque eu acho que ele é bonito, ou vou, para fazer uma, abre aspas aqui, né, para fazer uma campanha de negação à política, eu vou votar num que não tem capacidade para nada. Eu vou votar nele, vou eleger esse cidadão, ele não tem capacidade, ele não tem nenhum tipo de formação, ele sabe que ele vai ser marionete, mas eu vou votar nele em forma de protesto. Como é que a gente ensina a população, então, a tomar o caminho certo? Quer dizer, que você não pode eleger uma pessoa porque ela é bonita, né? Não temos nada contra os bonitos, as bonitas, não é isso. Mas não é um fator que vai melhorar o nosso país. Como é que a gente consegue trabalhar isso com a população? Eu vou fazer uma analogia, uma ponta com essa colocação sua, que nós temos recentemente aprovado ficha limpa. Né? O político ele tem lá sua ficha limpa, que ele precisa estar com a ficha limpa para poder ser candidato. Nós temos políticos que foram, né, colocados dentro da Lava Jato, sim, Mensalão, Petrolão e tantos outros, ambulância, e hoje são políticos eleitos. E você puxa a ficha dessa pessoa. Está constando lá. Constando que ele não tem nada. Como que acontece? Não sei. Estou sendo muito franco, não sei como é que acontece isso. Se eu estava ali, se o meu nome foi colocado ali e de repente tem a lei não tem ficha mais, limpa, né? como é que ele consegue? Não posso mais. Então,
Qual é o impedimento? Nós não temos. Nós não temos. Recentemente, algo de 15 dias mais ou menos, uma discussão, né, que assim nos faz pensar, o ministro da Islândia pediu demissão do cargo, renunciou ao vivo, porque a esposa dele estava com o nome supostamente envolvido num escândalo. Puxa vida. Ele se sentiu envergonhado moralmente, politicamente, pediu a renúncia do seu cargo. Imagina se todos nós usássemos isso no Brasil. Essa não moral... estou pré-julgando. Sim, não, né? mas... Essa moral acabou. Né? Como é que nós fazemos? É mais ou menos aquela situação. Diga com quem andas que eu direi quem tu és. Não é? Essa é ela. Temos que trabalhar nesse sentido. Eu entendo que nada contra as pessoas humildes, sendo político, com destaques. Conheço vários deles aqui em Piracicaba, tem excelentes políticos com destaques, alguns foram até meus alunos. Mas eu entendo que, pelo menos, uma formação escolar ou acadêmica, não sei, algo de pensar nesse sentido, deveria ser o básico para a pessoa. Eu me lembro que na primeira eleição do deputado, né, o Tiririca, não sabe escrever, não pode se eleger, é analfabeto, não sei o quê. Saiu tantas situações, né? Sim. E ele está aí 2 vezes do mandato. Então, eu penso, nada contra, volto a dizer aqui, que nós deveríamos criar mecanismo para justamente começar a fortalecer a nossa política. Porque a política é a base de um país. É onde ela faz crescer a economia, o lado social, o lado jurídico, o lado econômico. É a política. Todos nós fazemos políticas. Todos nós. Na adolescência, né, os adolescentes, eu não gosto de política. Não, mas nós fazemos. Por exemplo, você vai negociar com o seu pai, com a sua mãe, o horário que você vai chegar em casa. Sim. Isso é política. Isso é a base da política. É a base da política. É a política familiar, mas é uma política. Né? Ou seja, todos vivemos de política. Então, precisamos mudar. Domingo, dizem que haverá uma manifestação contra a atual presidente nosso, né, a atual situação do Estado democrático nosso, e outros a favor. Não é? Vamos esperar como que vai ser. Dizem que o impeachment será votado no domingo, né? Sim. Com vazamento de telefone, com vazamento de conversas. Esse vazamento de telefone, estamos ao vivo. Precisamos tomar cuidado, né? De repente as pessoas acabam entendendo ao contrário Estamos ao vivo conversando com o Dr. João Carmelo Alonso, professor universitário, né? Professor de Direito, advogado. Estamos conversando sobre a questão política do nosso país, momento atual e entre outras coisas, né? Obviamente, estamos falando também um pouco da moral, né? Ele citou a questão desse político que pediu para sair, pediu baixa, porque a mulher supostamente teria um nome envolvido, né, em um pequeno escândalo, bem pequeno comparado aos nossos aqui. E o que a gente levanta aqui, né, perguntando para ele, como é que pode políticos, né? Nós tivemos aí, por exemplo, uma fala que está repercutindo bastante, a fala do Paulo Maluf, que ele falou, agora eu não sou, porque Paulo Maluf era procurado pela Interpol, né? Não sou mais procurado pela Interpol, não sou mais procurado pela Polícia Federal, só falta o Papa agora virar um santo, beatificar, virar um santo. Então, quer dizer, acaba até brincando... Existe o Santo Paulo, né? Existe agora que não é o mesmo caso. Santo Paulo Maluf, né? Então, é a questão da moral mesmo, né? É moral. Acho que hoje nós temos essa situação toda colocada, né, no dia a dia. A política, de alguns meses para cá, tornou-se uma roda de conversa. Todos estão conversando sobre essa situação política, econômica do país. A internet colaborou bastante, Colaborou bastante. Eu entendo que a população precisa realmente amadurecer, começar a trabalhar, se envolver,
entender mais a situação estrutural, né, nossa, para que possamos futuramente, os nossos filhos ou uma geração futura possam enxergar de uma outra forma. Possam ter uma condição melhor, benefícios diferenciados, sem comparar com países, porque quando se faz essa comparação, eu tenho um certo receio com isso. O Brasil, né, quando eu fui viajar para o exterior, eu vi isso, eu estou indo para tal situação, assim, acho que fazer essas comparações são perigosas, porque nenhum país será igual ao outro, principalmente se voltamos àquele assunto do terceiro mundo, país subdesenvolvido, etc. Acaba caindo nesse exato, jogo, né? Exato. Nós temos a situação hoje, nossa, a parte, né, vamos dizer assim, a pobreza que existe no Brasil, né, a questão é muito desproporcional. Muitos, a riqueza tem muitos, outros têm poucos, então precisa tomar muito cuidado quando você faz essa comparação. Precisa tomar muito cuidado. E cabe a nós, a população, cabe sim à sociedade se interagir, buscar elementos para que possam futuramente trazer esses benefícios aos nossos filhos, ou às pessoas, os netos, a geração futura. Mas hoje, dentro da política, eu confesso com todo respeito, não tenho um nome correto para falar para vocês hoje quem que possa realmente estar assumindo a presidência. Se nós fizermos uma listagem, eu creio que iremos nos decepcionar. Tenho certeza absoluta. Perfeito. Olha, pena, quer dizer, pena não, né? Os alunos estão lá esperando para a prova, né? Mas essa conversa poderia se estender ainda mais, que é um assunto muito interessante. A gente vê o conteúdo que você tem para passar para a população. Eu espero recebê-lo em breve aqui. Eu confesso que eu fui sabatinado na área política, né? Não é o meu forte, né? Não é a minha... Não, mas é muito importante. Não atuo nessa área, mas... Mas a população concorda, assim, que é um senso primordial, viu? Doutor, que você está colocando para nós aí, que é importantíssimo. Eu acho que é esse senso que a gente tem que ter. Às vezes a gente vai pela fúria, ou vai pela onda, assim dizer, né? Exato. Que é a mesma onda que levou a votar porque ele é bonito, ou porque... né? Então a gente tem que colocar o pé no chão e ter esse senso. Essa semana eu falei com alguns amigos, conversando, eu falei, puxa, eu gostaria de alguns minutos de fazer uma exposição no plenário lá em Brasília. Justamente nesse sentido. Desabafar, porque precisamos parar. O Brasil está parado. Nós que atuamos, a minha vida toda a jurídica voltada na área do trabalho, chegamos na justiça do trabalho, tanto o lado do empregado ou o lado do empregador, a quantidade que nós temos de ações hoje na justiça do trabalho é absurda. Muitas. Se você, vamos trabalhar com um percentual, 100% das ações, 40% das ações pertence à área do direito do trabalho. Olha só. Ou seja, é muito alto no cenário jurídico. Alguma coisa está errada. E aí eu não vou culpar um lado, não vou. Tanto o lado do empregado quanto o lado do empregador, as partes se desgastaram. Concordo plenamente. Se desgastaram, porque a relação de emprego, né, a relação de trabalho, nada mais é que uma relação de boa fé. É um casamento. Você vive mais dentro da empresa, né, ali dentro uma dela. Uma dependência mútua. Né, você tem o seu contato com as pessoas que estão dentro do seu ambiente maior do que na sua residência. Sim, por vezes maior sim do que muitas na própria vezes. residência. Verdade. Eu digo isso por mim. Eu vivo com o pessoal que trabalham comigo na universidade, no escritório, muito mais tempo do que eu em casa. Em casa eu entro fazer o básico, né? Sim. O básico. Então, infelizmente, algo está errado. Precisa ser mudado. Mudado em que sentido? As pessoas necessitam fazer uma reflexão para ver se realmente eu quero isso no futuro. Encontramos pessoas... hoje,
o assédio, né, moral, a depressão, tomando muito conta do ambiente de trabalho, do trabalho. Precisa tomar cuidado. As pessoas estão mal-humoradas, tanto no setor público quanto no setor privado. Olha, eu não gosto desse ambiente, isso aqui, tudo bem, se você não gosta desse ambiente, é muito simples. Reveja, vai ser feliz. É isso aí. Dê espaço para outra. Eu não vou porque a situação do país econômica. Mas se a situação está econômica, muitos né? processos então, aí, porque você fica no seu local de trabalho. Cria mecanismo, vamos melhorar, vamos tornar aquele ambiente prazeroso. Vamos politicamente trabalhar, né? Semana que vem eu volto para falar desse tema a respeito da segurança do trabalho. Sim. O funcionário ele tem uma certa resistência para utilizar os equipamentos de proteção. E me lembra, semana que vem, contar uma história que eu presenciei numa negociação com os sindicatos no Tribunal Regional do Trabalho, segunda instância, em Campinas. Eu presenciei a funcionária que ela fazia parte da CIPA, membro da CIPA. Puxa vida. Soltou uma frase lá uma pérola ridícula, né? Ridícula, mas precisa, sim, se tornar aquele ambiente prazeroso. E 40% das ações, isso é dados, fato, isso é fato. 40% das ações na área do direito do trabalho é muito. Num país nosso, né? Infelizmente, que lá na Constituição, no artigo 7º da Constituição, no artigo 6º, né, diz que o salário mínimo contemplará a educação, o lazer, vestuário, mas infelizmente o que você vai fazer com R$880 num país como o nosso? Infelizmente, não tem jeito. Então, eu quero agradecer a sua presença. Semana que vem a gente conversa sobre isso, sim, sobre a questão dos uniformes. Muito obrigado pela aula aí de cidadania, né? Espero ter, né, suprido aí a todas as expectativas em relação à área política. Com toda certeza. Vamos lá, não é muita minha praia, as falhas existem, né? Alguns pensamentos, deixar, né? Hoje precisa tomar cuidado com o telefone, imagina ao vivo. Ao vivo, né? Mas o importante é isso, né? A gente falar realmente o que a gente pensa, tendo essa responsabilidade, mas que a gente provoque o pensar das outras pessoas também. Sim, eu acho que essa é a função de todos nós. Isso é fazer política. Com certeza. Doutor, muito obrigado por ter sido aqui. Eu que agradeço, obrigado, um abraço. Prazer recebê-lo novamente aqui. Obrigado a todos. Na semana que vem estaremos de volta. Boa sorte para os alunos lá, viu? Obrigado. Já estou indo lá. Está muito difícil a prova, tá, né? Fácil. Só não vou deixar um pouco utilizar a cola. Ótimo, perfeito. Não pode. Valeu, obrigado. Boa noite. Você acompanha então Piracicaba Agora e Seu Direito.